Um manipula seus pesadelos mais profundos. O outro se alimenta do seu medo mais primitivo. Mas se Fred Krueger e Pennywise se enfrentassem de verdade, um deles seria completamente destruído. E a resposta vai te surpreender, porque depende de um detalhe que ninguém percebe. Antes de saber quem ganha, você precisa entender que esses dois não lutam como pessoas normais. Eles não dão socos, eles atacam na tua mente. O Fred Krueger domina o mundo dos sonhos. Quando você dorme, ele tem controle total sobre a realidade. Ele pode te transformar em barata, fazer suas pernas virarem macarrão, criar labirintos infinitos. No sonho, ele é literalmente Deus. Agora, o Pennywise, esse cara é ainda mais antigo e poderoso. Ele é uma entidade cósmica que existe há milhões de anos. Ele não só lê seus medos, ele se transforma no seu pior pesadelo. Medo de palhaço? Ele vira um palhaço. Medo de aranhas? Ele vira uma aranha gigante. Ele é um camaleão do terror. O Fred tem as garras e o mundo dos sonhos. Pennywise tem a imortalidade e poderes cósmicos. Parece que o Pennywise ganha fácil, né? Mas tem um problema. Os poderes deles têm limites muito específicos. E é aqui que a coisa fica interessante. Porque as fraquezas de um podem ser a arma perfeita do outro. E galera, poder não significa nada se você pode ser derrotado. E ambos têm fraquezas exploráveis. Vamos começar com Fred. O cara é praticamente invencível no mundo dos sonhos, mas tem 3 calcanhares de Aquiles fatais. Ele só existe enquanto as pessoas lembram dele. Se todo mundo esquecer do Fred Krueger, ele simplesmente desaparece. Ele precisa que as pessoas saibam quem ele é. Segundo, ele está preso ao mundo dos sonhos. Se você está acordado, ele não pode te tocar. Simples assim. Terceiro, se você perde o medo dele dentro do sonho, você consegue enfrentá-lo. Vimos isso nos filmes, quando as vítimas percebem que é só um sonho e ganham controle. O Fred acaba perdendo o poder. Agora, o Pennywise, esse é mais complicado. Pennywise se alimenta de medo. Quanto mais você tem medo, mais forte ele fica. Ele tem um ciclo. Ele hiberna por 27 anos e depois acorda para se alimentar. Durante esse período de hibernação, ele fica vulnerável. E tem mais. Pennywise é derrotado quando as pessoas confrontam seus medos. No livro e nos filmes, o Clube dos Otários consegue enfrentá-lo porque param de ter medo dele. Eles percebem que a coragem em grupo é mais forte que o medo individual. Então agora, nós já temos as fraquezas mapeadas. O Fred precisa de memórias e sonhos. O Pennywise precisa de medo e tem ciclos de vulnerabilidade. Porém, tem uma questão que muda tudo. Onde exatamente essa luta aconteceria? Porque dependendo do território, um deles tem vantagem esmagadora sobre o outro. Essa luta não é simples como quem é o mais forte. Na verdade, é uma questão de onde ela acontece. Beleza, vamos analisar os cenários agora. O cenário número 1 seria o mundo dos sonhos, onde o Fred tem a vantagem. Se o Pennywise, por algum motivo, precisar dormir ou for puxado para o mundo dos sonhos do Fred, ele tá ferrado. Porque aqui o Fred é rei absoluto. Ele controla cada pixel da realidade. Pennywise pode se transformar no que quiser, mas Fred pode simplesmente mudar as regras. Transforma o chão em lava, faz o Pennywise virar um boneco de pelúcia, tira os poderes dele. E aqui é que tá o detalhe mortal. O Pennywise se alimenta de medo, mas o Fred não sente medo. Ele é o próprio pesadelo. Pennywise não teria combustível contra ele. Ok, mas vamos analisar o segundo cenário. O segundo cenário seria se a batalha fosse no mundo real, que aí eu acho que a vantagem é do Pennywise. Então vamos lá. Se a luta for no mundo real, o Fred tá numa desvantagem brutal. Por quê? O Pennywise é uma entidade física no mundo real. Ele pode matar, pode se mover e pode atacar. Agora, o Fred, ele precisa que as pessoas durmam para ter qualquer poder. E convenhamos, o Pennywise não vai tirar uma soneca no meio da briga. Pennywise poderia simplesmente caçar o Fred enquanto ele está inerte, esperando alguém dormir. E pior, o Pennywise poderia fazer todo mundo em Springwood esquecer do Fred, literalmente apagando ele da existência. E lembra que isso é uma fraqueza do Fred, como eu falei lá no início. Agora, vamos analisar o terceiro cenário. No terceiro cenário, a luta aconteceria em território neutro, no espaço mental, que é o mais interessante, na minha opinião. Se a luta acontecer no espaço que não é totalmente sonho, nem totalmente real, a coisa fica mais insana. Ambos manipulam a psique, ambos criam ilusões, mas o Pennywise tem milhões de anos de experiência e poderes cósmicos. O Fred tem décadas de experiência e domínio específico sobre sonhos. Nesse cenário, vira um jogo de xadrez psicológico. Quem consegue enganar quem primeiro? Quem consegue plantar o medo ou a dúvida na mente do outro? Bom, galera, depois de analisar tudo, poderes, fraquezas e os cenários, aqui tá meu veredito final. Olha, eu sei que você tá curioso pra saber quem vai ganhar essa batalha, mas se liga nessa oportunidade incrível. Sabe aquela vontade de assistir um filme deitado na cama, olhando pro teto como se estivesse no cinema? Agora você pode. Esse projetor é simplesmente incrível. Você aponta pra qualquer parede, pro teto, pra onde quiser e pronto. Tela gigante de até 150 polegadas na sua casa. E olha que legal, ele já vem com Wi-Fi e Android dentro. Isso significa que você abre a Netflix, YouTube ou o programa de stream que você quiser. Tudo direto nele, sem precisar ficar conectando um monte de fio ou comprar aparelho extra. A imagem é super nítida, brilhante, dá pra usar até de
dia e funciona com Bluetooth também. Conecta tua caixinha de som e aproveita. Esse projetor é perfeito para noite de filme com a família, jogar videogame na telona, fazer aquela festinha com os amigos ou simplesmente relaxar assistindo suas séries favoritas. É tipo ter um cinema portátil em casa. Você vai amar, eu não tenho dúvida. O link tá aqui na descrição, mas corre que é por tempo limitado. Eu já garanti o meu e eu tô maratonando Stranger Things nele. Agora vamos ver quem ganhou essa batalha. Bora lá. O Pennywise venceria na maioria dos cenários. E antes que vocês me xinguem aí nos comentários, eu vou explicar o porquê que ele ganharia em todos os cenários. Primeiro, o Pennywise não dorme, então ele elimina a maior arma do Fred automaticamente. Segundo, o Pennywise tem poderes no mundo real e mental. O Fred está limitado aos sonhos. Terceiro, o Pennywise pode manipular memórias e fazer as pessoas esquecerem do Fred, literalmente matando o Fred pela raiz. A única chance do Fred seria se ele conseguisse arrastar o Pennywise para o mundo dos sonhos através de alguma vítima em comum, tipo uma criança que tivesse medo dos dois. Aí o Fred poderia criar uma armadilha no sonho dela e ter vantagem territorial, mas mesmo assim, o Pennywise é uma entidade cósmica. Fred é um assassino humano que virou demônio dos sonhos. A diferença de escala de poder é como comparar um tubarão com o próprio oceano. O Fred é mortal dentro do seu domínio específico, mas o Pennywise joga em outro nível completamente diferente. Então a resposta é: o Pennywise vence, mas não seria fácil. Se isso te surpreendeu ou se você discorda completamente, deixa nos comentários qual é a sua versão dessa batalha. Tem algum detalhe que eu deixei passar? Alguma fraqueza que mudaria totalmente o jogo? Qual desses dois você escolheria enfrentar se tivesse que escolher? Deixa nos comentários, Fred ou Pennywise, qual te assusta mais e por quê? E já que a gente tá nessa vibe de comparações insanas, eu tenho uma pergunta pra você antes de ir. Você acha que algum herói conseguiria derrotar algum desses dois? Tipo o Ash do Evil Dead? Ou o Constantine? Ou eles são poderosos demais até pra quem caça demônios profissionalmente? Fica aí pensando nisso. E se curtiu esse vídeo, se inscreve porque tem muito mais análise de terror chegando por aqui. Valeu pela companhia, galera. Até a próxima batalha.